Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Papo Brother. Hoje estamos aqui com uma convidada especial, a doutora Lucilene Branco. Olá, tudo bem, doutor? Tudo bem, doutora? Estamos aqui também com a doutora Catiana, que a gente vai ter, como sempre, né, aquela conversa informal aqui sobre saúde, estética, bem-estar. Então, uma conversa bem leve. E hoje tem que já agradecer pela presença da doutora Lucilene. Eu que Obrigado por agradeço ter o vindo. convite. E, doutora, aproveitando, você é da onde? Você nasceu aonde? Você é paulista? Quase. Eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade chamada Sete Barras. Sete Barras? Sim. E você formou, você estudou lá, formou e depois veio para a Não, capital? eu Como fui que foi? criada em Florianópolis, uma Uhum. terrinha gostosa. Muito boa. Nossa, boa, boa mesmo. E aí eu vim para São Paulo com 14 anos e aqui eu me formei. Ah, sim. Fiz psicologia aqui, sou formada Legal. há 3 anos e sou pós-graduada há 1 ano. E também a gente já ficou psicologia. sabendo aqui que ela vai lançar um livro. Quando que você já vai lançar esse livro? Estou pensando em lançar em maio, finalzinho de maio para junho. Se chama Spoiler. Fragmentos da Alma, fala sobre relacionamentos abusivos. Olha, Poxa, que legal e que que legal. tema impactante, Tema né? forte, né? Tema Sim. Esse positivo. podcast vai render. E também já descobri aqui numa conversa antes aqui que ela gosta de vinhos, né? Já tava dando pouquinho. algumas dicas pra gente que eu gosto. Eu, doutor Catiana, a gente gosta bastante, mas a gente não é um sommelier, né? que Não fala, né? somos sommelier. Não somos sommelier. Depois acho que ela vai dar um pouquinho de dicas pra gente aqui, que eu acho que ela sabe, além de vinho, né? Você também comentou com a gente, gosta de viajar bastante, conhece bastante, né? Viaja um pouquinho. Quando dá, a gente é a minha fuga, né? A fuga dá Pega uma o viajada. passaporte, a mala e partiu. Sim, não, é preciso, né? Cada um busca um jeito de fazer a sua fuga. A minha, para descarregar e ter o meu momento, é viajar. Ah, Gosto muito eu de também, se eu Legal. pudesse, eu também ficava viajando, né? Né, Catiana? A gente Sem dúvida. viajaria umas 2 vezes no mês. É muito, né? Ah, se fosse, é muito. Vai. Quem sabe umas Internacional? 4 no ano? 4 no ano? 4 no 4 ano no ano é também bom, hein? é É bom. bom, é É bom. bom, Já é é bom. bom. Tem que se Na- planejar. Na época de estudante, né? 2 vezes, né, no ano, né? Que a gente tinha férias, né? Que 2. só podia, né? Era julho e dezembro, né? Às vezes o carnaval, né? A terceira. E também tinha os outros feriados, né? Semana do Saco Cheio, a gente viajava também, né? Pra perto, né? Pra Mas perto. era Internacional era mais só final do difícil. ano, né? A gente E conseguir viajar 4 vezes no ano, poxa vida, né? é Imagina. muita coisa. Eu lembro que quando a gente ia viajar, quando estudante, era complicado, porque você sempre pegava alta temporada. Sempre. É. Então, quando você ia pra fora, hotel lotado, por exemplo, Disney, os parques cheios. Então, tem todo esse viés, né? E depois que a gente termina tudo, e ainda não tem filhos, a gente não depende das férias escolares. E pra quem pode se planejar, também é muito legal que você tenha essa Sim. versatilidade, né, Lu? Bacana. Outra coisa, Lu, você é casada, né? Que você me falou. Sou casada há 8 anos. Há 8 anos. E 8 tá com programação de ter filhos? Como que tá essa programação? Sim, nós estamos pensando em ter filho agora na metade do ano. Eu já tenho uma filha de 14 anos. Aham. E aí ela tá me pedindo um irmãozinho. O meu esposo falou, é agora ou nunca, porque eu estou batendo 50. E aí a gente decidiu agora ter. E a gente tá indo para Miami agora em maio para conhecer a maternidade. Ó, que Que legal. bacana. E daí já nasce com green card. Ah, sim. É uma escolha, né, que nós optamos, porque pelo fato dele poder ter escolhas quando for maior, né? Sem dúvida. Tem uma liberdade Sim, maior, né? sem Sim, Ter uma dúvida. com liberdade certeza. maior. E Não ficar só preso aqui, né? só preso aqui. E o Green Card assim, do meu ponto de vista, você tem acesso ao mundo todo, né? Sim. Por sem exemplo, a dúvida. gente foi para Cancún, né, Catiana? E a Catiana, o México também tem um visto lá, né? Uhum. Você tinha que preencher no site lá o visto para você poder entrar no México. Aí a Escuta. Catiana, ó, escuta só essa, eu preenchi o meu, aí a Catiana preencheu o dela e do pai e da mãe dela, né? Aí eu passei lá normal, né? Aí quando vê, barraram a Catiana e barraram o pai e a mãe dela, né? Aí só
liberaram, senão a gente teria que voltar. Só liberaram porque eles tinham visto americano que Sim, estava vigente. Eles, vigente né, se ainda. tem um americano, eles já são ok. mais complacentes. Sabe por que que eu errei? Porque era aquela de surname e o main name. Eu Ok. coloquei o nome e o sobrenome errado. Trocado. Trocado, né? E aí, isso pra ele já era motivo de extradição. E graças a Deus a gente tinha um visto americano e conseguimos passar. Mas, de fato, você ter um pé ali nos Estados Unidos muda como você é visto. Isso Sim, é sim. inegável, inegável. Mas essa coisa de trocar o sobrenome aconteceu comigo ano passado, que eu fui tirar aquele Global Entry, pra Sei. você passar direto na fila para os Estados Unidos, para entrar nos Estados Unidos. Eu troquei. Eu fui barrada por causa disso. Porque se você inverteu ali, pronto. Aham. Acontece. E com frequência, né? Agora a Aham. gente aprendeu, não acontecerá mais, se Deus quiser, mas A É, a próxima gente- você dá pro doutor preencher. da próxima é ele que vai fazer. preenche, Exatamente. preenche lá. Exatamente. Não, eu preencho com calma ali e tal, porque a Catiana já estava resolvendo muita coisa. Uhum. Então, naquela correria dela, ela é mais agitada do que eu. Eu sou mais calmo, né? Mais tranquilo, né? É. A Catiana também é muito Facilita. tranquila, só que eu sou mais do que ela. Então, dessas coisas eu já tô acostumado. Mas também para fazer as coisas, ela é rápida, assim, sabe? Tipo, já vão Uhum. viajar, ela já, já resolve. Quando vier, já tá resolvendo para mim também. Então, é sempre uma mistura, né? Uma Uhum. mistura. E daí, E os casamentos são assim, né? Na prática, a gente vê que parece que tem um polo positivo e um polo negativo. Né? E eles se atraem. Eu ia comentar exatamente isso, por isso que vocês dão certo. Imagina se os dois fossem totalmente agitados, totalmente agitado. ou os dois literalmente muito calminho. É. Ou solta faísca ou congela. O engraçado é que que o Literalmente. pai da Catiana é bem calmo. Uhum. A mãe é acelerada no 320. Né? A Silvana escutando eu aqui, ela sabe que ela é acelerada. Ela é. Ela é, né, Catiana? Isso. E lá em casa também. O meu pai é bem calmo, né? A minha mãe já é mais acelerada também. Então aí combina. Se for dois devagar, como que vai fazer, né? Não dá certo. E você, na sua casa? Você que é mais agitado, você é mais calma? Embora não Silvana? pareça, eu sou mais agitada. Você é mais Eu agitado. sou mais agitada. E eu sou mais comunicativa. Ele O meu esposo, ele é mais, digamos, uma pessoa mais pacata até te conhecer. Depois que te conhece, aí Aí flui. flui melhor. Aí flui Pega melhor. confiança. aí pega confiança, né? Influi. Homem geralmente tende a ser assim, né? Sim. Homem ele mais observa, né? E depois que fala. A gente tem na verdade, quase todos, a gente tem um colega em comum aqui com a Catiana, né? Eu não sei se ele está escutando o podcast, o Daniel Marota, né? Lembrei dele agora. Sim. Ele é agitado, Ele é. 320, ele faz três coisas ao mesmo tempo, né, Catiana? Você que Exato. tá com ele muito, ele é colega da Catiana de cardiologista, então, e ele fez faculdade comigo, então passou a faculdade toda. Imagina uma pessoa agitada, ele fala, a gente E tava lá. difícil. Oi? É difícil ver homem agitado. É. Geralmente difícil, você não vê é mulher. comum. Porque Exato. dizem que mulher que consegue fazer 500 coisas ao mesmo tempo, né? O homem geralmente não Não consegue. consegue. Não consegue. Né? É uma coisa por vez, né? Esse foi sortudo. Foi. E geralmente, né, Lucilene, quem procura, puxando um gancho aqui da cirurgia plástica, muitas vezes é interessante que, por exemplo, uma queixa, por exemplo, a mãe. A gente falou que você vai ser mãe, a Catiana também tem vontade de ser mãe. Aí a mãe, depois que tem seus filhos, né, aí tem as mamas, né, que são firmes, aí elas caem, né, Uhum. porque devido à amamentação e tal. O abdômen, que é mais tonificado, ele ganha flacidez, né? Então Uhum. fica incomodado com aquilo. Muitas vezes é uma mãe nova, uma mãe jovem, né? Aí vem procurando, né? A gente estava comentando aqui antes, né? Procurando a cirurgia plástica também, né, quando a gente comentou, quando se divorcia, né? Uhum. A mulher se divorcia e ela vem, procura você, né? Você contou alguns Sim. casos, depois nos procura. Como que é isso? Como que passa essa experiência um pouco pra gente? Olha, eu posso contar o caso, mas não posso contar o nome. Isso. Sim. Olha, já recebi pacientes que se divorciaram e entraram assim, literalmente eufóricas na clínica querendo resolver o teu corpo para ontem, Sim. né? Como se fosse você ir a um cabeleireiro e trocar de cor de cabelo.
E só que a cirurgia plástica, eu entendo que você tem um processo ali, né? Você tem que trabalhar a tua autoestima. Você tem que perguntar ali pro paciente como é que ele está se sentindo, né? Uhum. Se é isso mesmo que ele quer. Se é às vezes, um desfoque, tipo de realidade. Às vezes as pessoas não precisam fazer cirurgia, né? Sim, Até o nome dessa palavra é disformia corporal, sim, né? sim. Algumas pessoas têm, e eles veem defeito onde não tem defeito. Mas geralmente a mulher está com a autoestima baixa, e aí ela chega no consultório desesperada e fala: Olha, você conhece algum cirurgião plástico, alguém para me indicar? Porque assim, eu preciso muito fazer uma cirurgia. Então eu tento entender essa pessoa antes de passar por um cirurgião. Porque às vezes é o trabalho da autoestima, ela não precisa fazer a cirurgia em si, né? Uhum. E tem casos e casos. Tem casos sim que você olha, que você conversa com o paciente, você entende o caso do paciente, e você fala, não, realmente, ela fazendo isso, ela vai melhorar a autoestima dela, né? Sim, é porque tanto é que quando ela vem só para cirurgia, não tratou a mente, eu Uhum, sempre falo, um corpo saudável precisa antes ter uma mente saudável, sim. né? Então você tratar esse psicológico, entender, né, qual que é esse verdadeiro problema, passar com uma profissional, como uma psicóloga, né? Ela vai entender, conversar com você, sabendo, identificando esse problema e sabendo se a solução muitas vezes não é só cirurgia plástica, às vezes nem precisa, como a Uhum. doutora Lucilene falou da cirurgia plástica, mas é importante fazer esse acompanhamento multiprofissional, né, Catiana? Sim. Sem dúvida. E também tem uma questão sobre autoestima, que tem muita gente que às vezes tem uma concepção um pouco errada, no sentido de que autoestima não é futilidade meramente algo estético, né? A Uhum. autoestima, ela é necessária para a nossa saúde mental. Sim. O que que você entende sobre isso, Lucilene? Porque tem muito preconceito, né? Ah, não, ela só quer procurar cirurgia estética, ou não, existe às vezes um dismorfismo corporal de fato, Uhum. ou até mesmo para aquele paciente, trazendo um pouquinho o gancho da bariátrica, né? Que também precisa ter um acompanhamento psicológico no pré-operatório. Como é que você enxerga essa questão da autoestima? Eu acho que primeiro, você, quando a pessoa chega, por exemplo, no meu consultório, eu faço uma avaliação psicológica. Foi o que eu estava falando antes. Uhum. Tem que fazer a Perfeito. avaliação psicológica para você saber aonde a pessoa quer chegar. Se ela está fazendo isso por necessidade, se ela está fazendo isso por fato de, tipo, a minha rede de apoio ali, né, que ela tem, o amigo, ou a amiga, ou a mãe, tá falando que a pessoa não tá legal, não tá bem. Tem N os motivos, N os fatores para a pessoa procurar a cirurgia plástica, né? Então, eu gosto de fazer uma avaliação, entender primeiro a história da pessoa, por que que ela quer, né, compreender por que que você quer fazer a cirurgia. Tem necessidade disso? Né? O que você de fato não gosta? Gosto de ver se a pessoa está ansiosa, está com medo, está eufórica. Procuro também que a área de vocês vê a parte clínica, né? Ver, porque também não tem só a antes da cirurgia, tem o pós-cirurgia, Sem né? dúvidas. Sem dúvida. Então a gente tem que ver questão, tem algum problema de pele? Tem a questão de alguma doença, por exemplo, de diabetes, pré-diabetes, hipertensão, né? Vocês mais do que eu sabem disso, para estar passando, para estar fazendo uma cirurgia. Porque muitas vezes a pessoa chega na mesa de cirurgia e fala assim: pronto, quero sair daqui parecendo. Eu vou falar uma pessoa que eu acho muito bonita, tá? A Gisele Bündchen. Quero sair daqui assim. Uma Barbie, né? É uma Barbie, literalmente. Só que você não pode se comparar com o outro, Exato. né? Sim. Então você tem que trabalhar ali primeiro a sua autoestima, trabalhar quem você é, se conhecer direitinho, para depois você ir atrás do processo de tipo mudar, Sim, por- o que né? você falou é o, é o que sempre vem no nosso consultório, né? É o que eu falo também para todos os meus pacientes, Lucilene. É que você não estando bem consigo mesmo, como que você vai cuidar da outra pessoa, Sim. né? E por que eu falo isso? Porque na maioria das vezes é a mãe que já teve seus filhos, Uhum. dedicou sua vida toda para os seus filhos, para o marido, né? Como a gente estava Sim. conversando anteriormente, e depois se vê numa situação, olha, e eu?
né? O Sim. que eu vou fazer agora? Sobrei. Eu sobrei, né? E muitas vezes é descartada pelo marido, né? Igual a gente comentou, que a mulher se divorcia por N motivos, depois o marido chega para ela e fala assim, quem que vai te querer? Detona com o psicológico dela, Detona com o né? psicológico. Você toda Acaba. acabada, quem que vai te procurar, É. né? Então, é algo absurdo, assim, eu já escutei de pacientes contando, passando essa situação para mim. Eu falo, cada dia mais eu vejo que você realmente tem que investir em você mesmo. Você Sim, estando bem com você, você vai conseguir cuidar das outras pessoas em sua volta, né? sim. E também, como você comentou, né? É um paciente, ele não é só a cirurgia plástica ali. A cirurgia plástica não é como escolher um sapato. Você escolheu o Uhum. sapato, vai lá, você não gostou, você descarta. Não. Sim, Vai causar cicatrizes, você precisa estar no seu melhor estado psicológico, né? No sim, seu melhor. Você tem que preparar pessoalmente e profissionalmente para fazer uma cirurgia plástica. Não é simplesmente ali, quero fazer e pronto, vou fazer. Por sim. isso que é multiprofissional. Você procurar, você está passando por um problema, procure um profissional, uma psicóloga, né? A doutora Lucilene tem bastante experiência com isso e nós indicamos, né, Com Catiana? certeza. Mas onde eu queria chegar, Lucilene, em relação, o que que você é, passaria de informação para a mulher que está hoje nos escutando, que está passando por esse tipo de situação, se divorciou e está incomodada com o seu corpo? Qual a recomendação que você daria para ela? Primeiro, fazer acompanhamento psicológico. Eu acho que o acompanhamento psicológico é fundamental. Não só para a pessoa que está ali se divorciando, né? Está passando por algum problema, mas para a gente mesmo, para o dia a dia. Sabe? Muitas coisas a gente não quer ali falar para um amigo, não quer falar para o familiar, e ali você tem seu espaço, né? Tem a sua escuta, Uhum. né? Ali você consegue se entender. E eu acho que. Você vai ter que cortar isso. Pode falar. Fugiu o assunto. Não, não tem problema. Sem problema. A gente sempre às vezes corta, porque você estava falando Da autoestima. da Da autoestima, né? autoestima. Isso. E procurar um profissional, né, que seja especialista é muito importante, né? Um psicólogo. E também é aquela, né, Catiana, que eu falo, você está incomodada com você, está tendo algum problema, vamos identificar qual que é esse problema, É, né? Exato. Fazer uma investigação completa, o ser humano como um todo, Um todo. né? Por isso que a gente precisa de vários profissionais, né? Igual todos os pacientes nossos, eles passam por eu sempre identifico ali um problema, já encaminho para o profissional, para o psicólogo. A questão às vezes está acima do peso ou tem algum outro problema uhum, clínico, aí a gente passa para a doutora Catiana investiga melhor esse paciente e a cirurgia é o último passo, sim. é o ponto final dessa investigação completa. Então, você que quer está incomodado com o seu corpo, procure um profissional adequado, né, uma equipe adequada que você vai ter aí fazer um procedimento com total segurança, né? E também é legal falar que a gente, muitas das vezes, dependendo do paciente, da situação que ele está vivendo, a gente contraindica a cirurgia naquele momento. Sim. Muitas das vezes, né, como a gente comentou, tem mulheres que estão passando por uma turbulência na sua vida pessoal, às vezes não tem uma rede de suporte para ajudar no pós-operatório. Então a gente entende que naquele momento não é o melhor momento para ela fazer, né? E a gente precisa ser bem coerente nesse aspecto para a gente não gerar um prejuízo nessa paciente e ela ter um pós-operatório que não seja adequado, porque isso importa e muito, né? Sim. E ficou um pouco famoso, digamos assim, o acompanhamento psicológico obrigatório na cirurgia bariátrica. Mas a gente sabe que para várias cirurgias é importante. Quando a gente fala de cirurgia oncológica, né? A gente Uhum. teve uma famosa que passou recentemente por uma grande cirurgia. Quando a gente fala de cirurgia plástica, né? Quando a gente fala de N cirurgias. Então, o psicólogo, ele é chave em todas essas cirurgias e esses pacientes, né? E como que você entende esse perfil, Lu? Você gosta de atender esse perfil de paciente? Quem que é o teu perfil maior, assim, de clientes? Incrível que pareça, relacionamentos. Puxa, Eu atendo
muitas pessoas que vivem relacionamento abusivos. Tanto porque eu não sei se eu comentei com vocês, eu fiquei 2 anos e meio trabalhando na Polícia Civil Puxa, não com sabia. a Lei Maria da Penha. Olha, Legal. Então, eu tenho bastante, né, instrumentos que eu falo, que como eu trabalhei ali por muito tempo com sistêmica, eu acabei ingressando nessa área de relacionamento. Então, eu pego muito relacionamento abusivo, relacionamento tóxico. Então, foi até isso que me fez escrever o meu livro. E que O bacana, gancho, né? imagine cada história, né? Sim, Cada história de superação e você ajuda uma mulher que está em um relacionamento abusivo que ela não sabe como sair disso, né? sim, Como resolver esse problema, né? Às vezes o marido sufoca, né? Essa uhum, mulher e ela não sabe, ela fica até com medo, né? sim. É, Cria dependência emocional, né, de- da pessoa. dependência emocional. Eu já tive uma paciente que já referiu Uhum, para mim, olha, eu já tô com meu marido desde quando eu tinha 15 anos de idade até hoje, eu tenho uma dependência, eu não sei viver sem ele, mas eu tô vendo que esse relacionamento chegou a um ponto que eu preciso de uma ajuda, né? Então aí, uhum, nesses casos, a gente encaminha para o profissional especializado, para o psicólogo, aí nesse caso, ela procurou, né, a psicóloga, o psicólogo fez aquela avaliação completa do paciente, depois ela pegou, nos procurou, a gente fez ali o procedimento e hoje, que eu sei, ela até é referência em mulheres, dar palestra para uhum. mulheres que também sofreram esse tipo de relacionamento abusivo. Eu acho que bem interessante, né, a mulher que está em casa, que está passando por isso, como que ela tem que fazer? Como que ela faz? Ela consegue te procurar? Como? Vêm muitos pacientes através da delegacia mesmo, que eles me encaminham. Ah, Outras vêm através de indicação, né, do QI. Tipo, eu tô passando com a doutora, tá aqui o cartão. Elas mesmo, entre elas, elas conhecem, né, quem tá passando por isso, porque elas conversam entre si e falam, ó, tô passando, a doutora é boa, que não sei o quê. E aí a gente e, começa os e tratamentos. você atende só aqui em Moema ou você atende em outro local? Eu estou com vocês Ah, aqui em e Moema? aqui em Moema e atendo em casa online. Ah, legal. Legal, legal. Isso. E hoje, né, toda a medicina e os profissionais da área da saúde, psicologia, fisioterapeutas estão atendendo por telemedicina, né, o Sim, online. E é tão efetivo quanto, então você sim. que às vezes tem uma limitação, né, que não consegue ir até o psicólogo, ou que quer ter até, às vezes você mora numa cidade do interior, você fala, puxa, eu conheço todo mundo aqui, eu sou amiga da minha psicóloga, dessa psicóloga, Uhum, então procurar alguém de fora, tem muita gente que faz isso e consegue por telemedicina, né? sim. Tem ainda os pacientes que preferem o tete a tete, né? Olho no olho e ver, Contato. porque acham que a câmera ali em si atrapalha. Ou muitas vezes também, como eu lido com relacionamento abusivo, às vezes também não consegue fazer ali no espaço, porque ou o marido está atrás da porta ouvindo, ou tem medo que as paredes escutem, né? Entendi. Então, preferem o presencial. Mas a grande maioria hoje em dia é online. Que bacana, que bacana. Né? E eles te procuram como? Vou deixar no final, a gente deixa no final do Papo Brother, mas aproveitando que já estamos nesse gancho, como que é o seu Instagram? É pelo Instagram também? Instagram, site, Qual que é o seu Instagram? Lucilene Uhum. Branco. Lucilene Branco. Então depois a gente É, vai deixar Arroba lá nos Lucilene Branco, legal. arroba Lucilene Branco. Lucilene, aproveitando também, como que tá em relação às redes sociais? A rede social hoje, a gente Vive nela. vive nela, né? A gente olha ali no ponto de ônibus, todo mundo mexendo no Instagram, no Facebook, né? E como que tá a percepção da imagem corporal devido às redes sociais? Como que as redes sociais estão influenciando na percepção da imagem corporal, na sua opinião? eu acho que tem trazido assim grande ansiedade e muitas vezes depressão mesmo, principalmente para a geração mais nova, nessa coisa de comparação, né?
da autoimagem Legal. ali, de ver, falar, ai, não, eu vi, a menina fez, sei lá, preenchimento, fez preenchimento no rosto, que hoje em dia tá na moda, né, preenchimento. Então, uma pessoa muda completamente. Eu falo isso até pela minha filha, porque a minha filha olha e fala: Olha, mãe, que legal, ela mudou o nariz, ela mudou o queixo, ela mudou. Só que ela não é a pessoa. Será que ela se sente bem quando ela muda realmente? Ou ela tá fazendo isso por causa do padrão de beleza que hoje em dia é imposto? E fora os filtros, né? Não é o Sim, real, né? Eu sim. conheço até amigos, né, que para publicar uma foto foram 1000 fotos, né? Ele Melhor deixava Face ângulo, a app. melhor Face app. aplicativos, né? e filtros, na hora que acabaram com o filtro do Instagram, ele até morreu, né? Falou, nossa, acabaram com os filtros e agora? Bate o Mas desespero bateu o desespero, mas arrumou outras Entra em alternativas. depressão, né? por conta É. disso, né? É, E eu tava vendo, até acho que hoje ou ontem, um vídeo de uma moça no Instagram mesmo, e ela tava falando um pouco sobre isso, que a nossa geração, ela tem muita opção. Uhum, Antigamente, a gente não tinha esse leque de opções. uhum. E às vezes a gente quer viver, quer presenciar tudo. E a gente tem que entender que a gente não vai conseguir viver tudo. A gente não, muitas das vezes a gente se inspira ou vê pessoas em uma realidade que não é a nossa, algo muito inimaginável para nós. E aí a gente acaba se sentindo inferior, deprimindo, autoestima lá embaixo, não só da parte estética, mas da parte financeira, Sim, desenvolvimento pessoal, enfim, tudo. Então, as redes sociais, elas acabaram sendo talvez uma das maiores fontes geradoras de ansiedade, ansiedade. não é? O que você pensa sobre, Lu? Eu penso igualzinho a você que A- tá falando nessa questão de gerar ansiedade. Porque hoje em dia o pessoal, muitas coisas que postam no Instagram, muitas vezes a pessoa não vive, Não, né? Ela cria um mundo ali à parte, imaginável, que ela gostaria de viver, e ela vai postando, postando, postando. E às vezes a própria IA monta onde você tá, onde você quer jantar. Então a pessoa pega ali, monta um mundo imaginário e vai postando. E a outra pessoa que está do outro lado, se ela tem autoestima baixa, ela começa a fazer comparações. E exato. aí é onde gera ansiedade, crise de ansiedade, as angústias, né? Que começa essa coisa de, ai meu Deus, ela tá assim hoje, nossa, como ela mudou, como ela tá aqui. E muitas vezes é filtro, gente. Muitas vezes é IA ali, Exato. A gente não sabe mais o que é real, o que o não que não é. é real. é. E talvez até parte do tratamento seja reduzir ou até por algum período suspender o uso de redes, né? A gente, Isso é às muito vezes, o difícil. celular marca ali, né? Ai, tô Sim, 4 horas, 6 horas por dia. sim. Então, é muita coisa, é muito tempo que a gente não perde, eu diria, mas Uhum, que a gente usa, gasta na rede sim. social, né? Talvez seja um uso consciente, né? Porque eu acredito que em 2025 não tem como, o mundo que a gente está vivendo Sim, é esse. A gente não tem como voltar anos atrás, na época que o pessoal só assistia TV Globo, Tinha o então, Orkut. teve o Orkut, mas é, mais para frente. Mas eu falo um pouco para trás, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, né? Não tinha o telefone celular. Então hoje é um novo mundo, né? A gente vive um novo mundo, não tem como negar a influência das redes sociais. Eu acredito que seja aprender a utilizar ela de forma consciente, né? sim. Com limitações igual na minha época, que era praticamente com videogame, né? Eu tinha hora para ficar no videogame, mais do que aquilo, A mamãe brigava. a mamãe brigava, né? Hora para dormir também tinha, não podia ficar até a noite, que na época era só TV, também ia, mas à noite era outro tipo de programação adulta, né? Que nem podia Sim. criança. Nem podia criança. Então a gente já punha a gente para dormir depois do Jornal Nacional. Né? É Depois- que a geração de hoje em dia tá uma geração muito difícil para criar. Os pais hoje em dia vivem muito na correria, né? Vivem trabalhando, vivem ou dentro de um consultório, ou vivem fazendo as suas atividades, né? Seus trabalhos, enquanto as crianças são criadas sozinhas, a maioria, ou são criadas por babá, e o né? que que Exato. Então, tem? para deixar elas mais quietinhas, o que faz? Dão tela, Telas. Telas, né? Telas. desde pequeno. Desde Ah, estamos num jantar, vamos jantar.
tem uma criança pequena. É pra gente conversar? A mãe pega e toma o celular, Pronto, né? aí é Pronto, pra paz ela na ficar terra. quieta. A gente foi no zoológico esses tempos e eu até comentei com o Daniel. A gente foi almoçar e tinha muita criança ali, né? Vendo bichinhos, animais. Todos, absolutamente todas as crianças ao nosso redor estavam em telas para que os pais conseguissem almoçar e dessem a comida para elas. Todas, todas. Sim. Isso é realmente uma prática universal. E aí eu acho engraçado, porque eu tenho muitas amigas que são mães. E aí elas viram quando eu falo, não, a Júlia chega, a minha filha, né? Eu falo, chega por hoje, sai da tela. Já deu, né? Uma adolescente de 14 anos, se 14 deixar, anos. mora dentro do celular. E aí elas falam, não, mas deixa. As crianças aqui, a gente tá almoçando, mas as crianças estão todo mundo no celular. Eu falei, não, elas podem brincar, né? Pinta, né? Tem restaurantes que dão as folhinhas, então vão pintar, vão desenhar, vão fazer alguma outra coisa. Teve um caso até recente que saiu na mídia, que eu vi, que eu fiquei realmente chocado, foi que o filho matou o pai e a mãe porque retirou o celular, a mãe retirou o celular dele, né? Eu vi uma Você viu notícia a assim, notícia eu que vi. você viu que é a tal ponto que pode chegar isso, né? É uma A de... dependência, né? Quase Dependência grande. química, né? É algo assim que a gente equipara talvez à drogadição, É, Sim, né? eu acho que essa lei de não utilizar nas escolas, né, deve ter melhorado bastante, né? Eu acredito que minha mãe é professora, né? Ela comenta que melhorou bastante a questão dos alunos. As mães inicialmente ficavam bravas, né? Que queria falar naquele momento com o filho, uhum. mas se ele está na escola é para aprender, não é para falar com ela, né? Se precisar falar com ela alguma coisa, a A escola escola liga, né? liga, comunica, não, Sim. não é assim. Então eu E eu, acredito. e eu acho até bom retirar da escola, porque pelo menos eles socializam. Sim, eles são obrigados a Sim, conversar, é, né? Tinha uma pizzaria na desculpa, minha viu, doutor? cidade, Não, sim. não, imagina. Tinha uma pizzaria na minha cidade que era assim, eles tinham uma plaquinha de Wi-Fi com a senha do Wi-Fi. Aí eles falavam assim, aqui tem Wi-Fi, mas prefira conversar com quem tá na mesa. Adorava, eu adorava essa plaquinha. Colocaria se eu tivesse algum negócio assim, adorei. Então é difícil a mãe que tem em casa aí É. cuidar dos filhos, né? Hoje em dia Não é uma tarefa não é fácil. tarefa fácil. Nunca foi, Sim. né? Que Né? também que eu lembro que a gente fala também sobreviver aos anos 80 e 90 aos brinquedos, né? De É. criança, eu lembro que tinha um pogobol, era uma Uma bola. bola no meio que você ficava pulando. Você ficava pulando e lá você vira assim, você vai de cabeça do chão, né? Imagine só, Ai, né? aqueles upa-upas. Tipo upa-upa. Tipo Upa, Pogobol, nem sei como que chegou esse nome na minha cabeça aqui. Mas assim, os brinquedos da década de 80 e 90 eram assassinos, né? E a gente, e a gente, Aquela bala Mas a também, gente né? a sobrevivia. gente Sobrevivia, a sobrevivia. gente aprendia a lidar com adversidades, Sim. né? Hoje, qual que é a nossa adversidade? Vencer o joguinho do celular? Talvez querer imitar o fulano que tá ostentando na rede social, Sim. né? Aquele excesso de cobrança também, eu preciso ser produtivo, É. curso de produtividade. Parece que se a gente resolve dormir um pouquinho mais, fazer descansar, a gente tá perdendo tempo. Não é? Então, puxa, o mundo hoje tá metas, competições, entrou agora, né, para a lista de doenças, ganhou CID, tudo burnout, as doenças mentais relacionadas ao trabalho, e não só o trabalho, né, mas enfim, a sociedade como um todo, justamente tamanha a importância disso, né? Uhum. E o psicólogo, eu brinco assim, puxa, eu já fiz terapia, né? Adoro. Tenho várias amigas que fazem, né? Pacientes, e a gente vê a diferença, Lu. É gritante quando o paciente acompanha com o profissional, quando ele faz tratamento, ele faz terapia. Ele se torna, ele enxerga o mundo de outra forma Uhum. e a vida dele fica mais leve. Acho que não tem preço, assim, o poder que vocês, como psicólogos, têm nas mãos de melhorar, né? E constantemente ali aquela pessoa. Você se sente realizada como profissional? Como é que é a tua sensação? Eu gosto de fazer diferença na vida das pessoas, eu brinco. Olha, E eu falo que toda vez que senta um paciente, eu falo, vamos escutar, vamos ver o que você tem hoje aqui, né? O que você me traz hoje. E aí eu procuro trabalhar com esse paciente as suas queixas, as suas limitações. E a maioria das vezes eu trabalho primeiro a autoestima desse paciente, porque a maioria dos que chegam no meu consultório são
clientes que estão com a autoestima baixa. Então, eu trabalho autoestima, trabalho autoimagem, tento empurrar para fora da gaiola, ensinando para eles como lidar, o posicionamento, como lidar com família, como lidar no trabalho. E aí, depois, vou desvinculando aos poucos de mim. Que bacana. É. E deve ter muito cliente, muito paciente que vem com aquele imediatismo, né? Olha, Sim, doutora, tô chegando com esse problema, eu preciso resolução para resolver. ontem. E é difícil a gente lidar com isso também, né? Isso acho que em Sim. todas as áreas. Sim. Você falar assim, olha, vamos com calma, nós vamos tratar você. Como é que você Uhum. lida na prática com isso? Quando o paciente chega muito afobado na Ansioso. clínica, né? Que chega ali na adrenalina, falando, calma, né? Vamos por partes. Vamos começar, falei, vamos trabalhar primeiro o que te incomoda mais, Legal. né? Muito bom. Perfeito. Eu falo literalmente isso. A gente coloca numa ordem, né? Sim. Vamos por O que parte. te incomoda mais hoje? Então vamos por aí, vamos começar a trabalhar aí. Que E ele aí já tem- tira aquela ansiedade inicial dele, né? Sim, Que ele quer falar aquele problema. Então você já vai direto no foco, depois ele vai acalmando e você vai sim. Vamos direto na ferida. direto Exato. Aí vamos tentar estancar, limpar ali, e aí a limpar gente ali. Vai. dá continuidade. Ah, legal. E outra coisa, Lucilene, que eu ia te perguntar, né? Na realidade, é uma dúvida. Como que a pressão, né, hoje das redes sociais, a da a palavra certa De autoimagem? da autoimagem, da autoimagem não, da melhora da autoimagem, né? Como isso pode influenciar na vida da mulher, com o marido, com os filhos, aquela autocobrança, a palavra certa é autocobrança, como a autocobrança excessiva pode atrapalhar o convívio com os amigos, com o seu marido, com sua esposa, né? Como isso atrapalha na mulher, como resolver esse problema também. Como resolver a autocobrança? É autocobrança. Difícil, né? É difícil porque não tem uma fórmula, né? Assim, específica. É. Vai ter que cortar isso também. Tá bom. Ok. Tranquilo, tranquilo. Na paz. Que eu por favor. tô falando que a autocobrança da autoimagem, eu falo muito porque é o famoso dismórfico corporal. Hum, Por exemplo, a paciente, ela nos procura geralmente a queixa maior nariz. Nariz? Nos livros de medicina eles falam lá que é a rinoplastia, né? a rina. Tem um nariz bonito, lindo e chega no consultório falando que está incomodada com o nariz. Que tem um calombo, que Não, tem que não sei o queria quê. ele mais Um mais empinadinho. empinado, mais projetado. Então, aí, se você for fazer cirurgia nesse paciente, acabou, porque nunca vai ficar satisfeito. Pode ser a melhor cirurgia do mundo, né, que ela nunca vai ficar satisfeita, e o pior, ela ganha ainda uma cicatriz. Sim. Porque ela se vê com o nariz, né, deformado, enfim, com um aspecto que aparentemente tem ali, né, um calombo ou tá mais baixo. E independente, como ela se enxerga dessa forma, independente do que você faça no externo, a mente dela não mudou. Ela não conseguiu visualizar realmente como é o formato do nariz dela. E isso é bem comum até. Eu tenho várias amigas e várias pacientes do Daniel que fizeram a rinoplastia e é difícil, acho por ser algo mais facial, que você olha e vê o tempo todo. Você se acostumar e entender, não, agora ele está bonito e diferente, mas bonito. É difícil, tem muita gente que fica fazendo 2, 3 cirurgias de nariz por conta talvez dessa aceitação. Não porque o nariz tá feio, porque não tá, mas por conta talvez de uma aceitação, de um autoajuste, né? Eu acho que é a autocobrança pela perfeição, Talvez. né? De perfeição. E às vezes tem algum formato de nariz ou de qualquer parte do corpo que não é factível de ter, né? Às vezes você tem um formato facial que aquele nariz da Gisele Bündchen não vai ser o seu nariz nunca, porque não é o teu formato É o facial. famoso do Michael Jackson, né?
do Michael Jackson, que o exato. nariz não combinava com o formato Com o formato, não ornava, como diria a minha avó, com o rosto dele, com o né? rosto dele. Então, fica algo. A plástica ela tem que ser sutil, né? Se fica muito vulgar, sabendo, olha, ela fez plástica. Aquilo lá, pra mim, na minha opinião, não é legal. Mudou muito, né? Ficou muito artificial, né? Uhum. O segredo da cirurgia plástica é ficar natural. Ficar algo bonito, harmonioso para aquela pessoa, né? Não Sim. seria uma receita de bolo igual você comentou, né? Na pergunta que eu fiz anteriormente. Não existe uma receita de bolo, né? É Você tem que pronta. identificar cada paciente, avaliar cada paciente, para saber o que que é qual procedimento é melhor para aquele paciente, né? Então, isso que você falou foi muito bem. É, mas completando, tá, Lucilene? É, a gente voltando aqui, porque eu fiquei ainda com a dúvida, né? Qual que é o melhor vinho para tomar, assim, tipo, Amo. com frutos do mar? Ou que vinho que você gosta? Eu sou só apreciadora. Hã? Eu sou só Não apreciadora. sou sommelier. Não é sommelier, Qual o seu o favorito? favorito. Fala Mas o assim. meu favorito é Brunello de Montalcino. É um Brunello. vinho encorpado. Eu gosto de vinhos mais encorpados, com os taninos altos. Olha, sabe, eu Que sommelier, legal. Eu Não, não é. gosto, sabia. Está eu acima do gosto. nosso O que que a conhecimento gente de sabe vinho. é só cheirar a rolha, né? Aí chega. Aí depois ele coloca lá no copo, aí, olha, me corrija se eu tô fazendo errado, né? Eu vou lá, seguro o copo assim, Tá. né? Aí eu dou essa sacudidinha assim, né? Pra ver como que o vinho tá descendo na lateral do copo, né? Pra ver se ele tá muito ácido, né? Eu não sei a palavra certa, vou falar errado aqui. Mas eu dou essa sacudinha e vejo, depois eu chego, né? Ver se tá Eu tudo bem. senti o De novo, aroma. sentiu o aroma. Já sentiu o aroma na rolha? Né? É verdade que ele impregna, né? É. Aí eu tomo, né? Aí depois, entre um gole e outro, você tem que tomar água com gás. Não sei se eu gosto de água com gás, mas pode ser qualquer água, acho. Eu gosto, assim, em especial da água com gás, porque ela limpa, né, as papilas Limpa as gustativas. papilas E deixa Aham. gustativas. ela neutro, digamos, Sim, pro para você vinho, né? saborear o vinho, né? É Saborear não, né? Saborear é comer. Degustar. degustar, Degustar. degustar o vinho. Degustar o vinho. É a mesma ideia do gengibre que eu fui aprender da comida japonesa, né? Não, sim, eu não consigo. Você não gosta de gengibre? Entre o, né? Gengibre, não. Não. De colocar também, eu não como, confesso que eu deixo lá. Tanto a Wasabi. erva, wasabi. Wasabi. O Wasabi. wasabi e o gengibre, eles ficam sempre lá no prato, eu não consigo Você comer. sabe que o ano passado eu estive no Japão. E aí o meu esposo queria o wasabi, só que eles preparam na hora, né? Eles pegam, Legal. eles montam ali do teu lado e dão pra você. Gente, é outro sabor daqui. Outro. Só que é muito forte. Muito forte. Eu provei, mas eu não consigo. Ele e gengibre eu não consigo. Tem É, um é gosto gostosinho. Meu peculiar. paladar não gosta. Gosta. Já o meu pai adora, ele pega, coloca um monte. E às Meu vezes ele esposo coloca também. nos nossos, assim, aí, ai, nem consigo comer. Se encostar, eu não Se consigo. encosta, eu É. também não, porque arde, né? Uhum. Eu gosto do gengibre. O wasabi eu também acho muito forte. Eu acho que. é, E também, não sei, né? A gente come aqui pra nossa comida japonesa é uma coisa, no Japão deve ser outra Ah, coisa, né? literalmente diferente. Ai, conta um pouquinho mais sobre isso, sou curiosa. É literalmente diferente. Eu achava que no Japão eles faziam a comida igual aqui, né? O peixe preparava. Lá eles pescam fresquinho, né? Aqui eu brinco que a gente só pode comer de sexta e sábado, porque de Porque resto eu tenho medo de passar mal. tá acumulada da É, semana anterior, eu tenho né? medo. E lá eles não fazem gourmetizado igual aqui. Aqui coloca muito Cream cheese cream e essas... cheese, coloca, Outras Aquelas coisas. sei lá, couve cebolinha, crisp, não é? umas coisas totalmente diferentes. Lá não, é o peixinho mesmo, Com o arroz montadinho, ali. assim, E clássico, né? e E você clássico. vê, e isso reflete na população japonesa. A taxa Sim. de obesidade no Japão é bem menor. Não, você não vê pessoa obesa lá. Uhum. Literalmente Não você vê? não vê. Você vê e outra, eles comem muito pouquinho.
O café da manhã deles, para vocês terem noção, o queijo é formato de papel de bala. Olha, Papel de Puxa. bala. Então você pega e come ali. Não tem aquela abundância que tem aqui. As Volume, frutas né? que chegam lá são frutas enlatadas. Então é Outra realidade outra completamente realidade. e diferente. quantas horas de voo que foi? Tem Uau. escala no meio, né? Tem. Nós viajamos para Los Angeles, ficamos 4 dias em Los Angeles. De Los Angeles, nós fomos para o Havaí, porque meu esposo foi ganhar um prêmio no Havaí. Então, nós ficamos lá uma semana no Havaí. E aí, deu para equilibrar, para pegar fôlego e voar para o Japão. Havaí e Japão, então. E sim, é porque como nós estávamos ali do lado, eu falei pro meu esposo, para você conseguir, meu esposo é super workaholic. Então eu falei para ele, para você conseguir descansar, de fato, a gente tem que ir para um país asiático. Igual as férias agora de virada do ano. Falei, você precisa descansar, porque você não tirou férias esse ano, né? E ele disse que não vai tirar férias esse ano. Falei, então a gente programa para a virada do ano, vamos para a Austrália. Porque a Austrália é o outro lado oposto, então ele consegue descansar. Senão Olha, ele fica conectado. Senão ele fica conectado. E lá ele não Entendi. tem. Espero que o chefe dele não me ouça. Lá ele não tem o chefe dele que consegue ligar, consegue falar com ele o tempo inteiro. Entendi. Ele dá uma. Ele consegue Então ele ficar consegue off, né? relaxar. E ele é uma coisa engraçada, porque o meu esposo ele luta muito contra o peso. E quando a gente viaja, que ele consegue relaxar, ele volta mais magro. Aí chega aqui, por causa da ansiedade, Ele já Ele- acaba descontando ele até um acaba pouco na Descontando descontando na comida. comida novamente. É falar, Entendi. estragou tudo, tudo que eu estava tentando resolver. Voltamos à estaca zero, vamos né? destacar essa. Não, mas isso é bem comum. Eu fiquei curioso, ele trabalha com o quê? Meu esposo, ele trabalha com tecnologia numa empresa americana da Salesforce, chama Salesforce. Ah, legal. Então Legal. é um business bem, É, bem corrido, né? sim, E complexo, né? E o futuro é a tecnologia, né? sim. Eu até outro dia vi também um vídeo que foi bem curioso. Tinha uma moça falando: não, os meus filhos estão estudando para uma profissão que ainda não existe. Eu parei assim, comecei a refletir, gente, é mesmo, né? Porque tem o médico, o engenheiro, o psicólogo, o nutricionista. E agora tem profissões que envolvem tecnologia, inteligência artificial, que ainda não existem e que vão ser muito requisitadas lá na frente, né? Sim. E de fato, a tecnologia é o futuro, eu não tenho dúvida disso. E você tem que se atualizar, você querendo ou não tem. O meu esposo acabou de fazer um curso na MIT, acho que é isso, não é o nome? MIT, de tecnologia, Olha, Perfeito. referente à tecnologia, para não ficar para trás. não ficar para trás. Sim. Igual a gente estava comentando, né? Em relação às profissões você comentou profissões do futuro, Sim, são todas profissões que é para ontem, né? Vamos dizer Sim. assim. A gente vê as empresas que estão dando mais certo hoje são as empresas que como o Mercado Livre, que num botão você Entrega compra, hoje. entrega hoje, Sim. o A Uber, Amazon, né? a Amazon, Amazon. a Uber, né? Que você iFood. pega. Sim, iFood. iFood. Então são empresas que já viram essa questão, né? Dessa geração Z, né? Até 20, Uhum. 20 anos. Acho que é. 20 ou 2000 25 pra anos. cá? 25 anos. 25. Então essa geração que já quer tudo para ontem, né? Então as empresas também estão reclamando bastante, que não estão conseguindo funcionários, né? Mais jovens com interesse em fazer um plano de carreira na empresa. Muitas vezes eles querem algo mais imediato, já ganhar Imediatista. dinheiro ali, por É. exemplo, ser youtuber ou fazer um projeto aí na internet, mas é o imediatismo, né? Como lidar com isso, hein? Eu acho que vai ser muito difícil, vai ser muito trabalho Acho para que é a você, pergunta de $1 milhão, É. né? Acho que ninguém tem a resposta de fato, assim, Sim. porque a gente tá se adaptando. A gente tem até um conflito de gerações. Lá em casa é assim, né? Porque meu irmão ele é um pouco mais novo, ele tem 19, meu pai tem quase 60. São gerações completamente Sim. diferentes. Então a ideia que meu pai traz de vida é completamente diferente que a meu irmão tem. E existe às vezes até uma briga ali, um conflito. Não, porque isso tá errado.
Pai, não, veja bem, eu vivi isso, 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 isso. Então, Tem essa experiência. troca de experiências e às vezes saem umas faísquinhas e tal, mas é legal. E essa geração que tá vindo com uma carga muito nova, que é justamente envolve tecnologia, envolve inovação e que vai revolucionar nos próximos anos, né? A robotização, Elon Musk com seus foguetes, com seus satélites. Robôs. Então, puxa, às vezes até parece que a gente está vivendo numa bolha e que o mundo é muito mais que isso. Eu não sei até que ponto a gente vai chegar. Dá até, às vezes, até um medo, assim, né, do que vai ser pra frente. Mas a gente tem que se adaptar, né? E o ser humano tem essa Sim. habilidade, né? Ainda bem. Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com agenda no celular. E eu já tentei, o meu esposo já me explicou. Ele pega os meus pacientes, coloca tudo na agenda, eu falo, vida, não dá. Eu prefiro a agenda do papel, sabe? Do Pegar o papel. Eu papel, vejo ali o eu risco. anoto. Eu falei, porque se eu anoto, eu não Não esqueço. esquece. Agora, no lembrete, ele vai tocar, eu vou desligar e eu vou esquecer. Exato. Exato. Entende? Eu ainda sou a geração passada ainda. Eu ainda tô comprando agenda todo ano. Bonitinha do ano 2025. novo, né? Organizada. É Colorida, né? organizada. Tô vendo aqui o seu papel bem Marcador de marcadinho, texto, né? Marcador de texto. Meu esposo fala, que mundo você vive? Eu falei, esse. Esse. Nesse. Estou aqui, É, né? e eu acho engraçado também a geração de hoje em dia, porque muitas vezes você não consegue, sei lá, por exemplo, eu não consigo mexer direito em videogame. Sou uma negação para tecnologia. E a minha filha vai lá com os dedinhos, tudo, deixa que eu resolvo. O meu celular também, às vezes eu empaco com alguma coisa, ela, mãe, daqui, deixa que eu resolvo. Eu acho muito engraçado isso nessa geração, sabe? Eles já nascem com tablet, Já um nascem com celular na um dedo mão. ali, Com sabe? um dedo, parece que daqui a pouco vai ter lesão, né? De repetição, de tanto que aperta ali. Dedinho. Mas é uma geração completamente diferente da Sim. nossa. Eu lembro que quando eu tava na faculdade, que foi surgir internet no celular do smartphone ali. Uhum. Quando eu tava na faculdade. E o Uber que eu comecei a pegar depois, né? Eu adoro usar Uber hoje. Foi surgir no final da minha faculdade. E eu fico pensando, gente, essa garotada já nasce com tudo pronto, tudo empacotadinho, embaladinho, bonitinho. Eles não passaram o aperto que a gente passou, né? Eles não passaram as situações, às vezes, de constrangimento, de não saber, os perrengues que a gente passou. Então, é uma geração completamente diferente. Não é bom nem ruim, é diferente. Agora a gente tem que trabalhar justamente para criar seres humanos mais emocionalmente, né, Uhum. sólidos, que consigam lidar com as adversidades que a vida vai apresentar, né? Sim. Mas eu acho que a geração de hoje em dia tem menos responsabilidade do que a gente tinha. Com certeza. Muito menos responsabilidade. Por isso que hoje, quando, por exemplo, uma empresa contrata, eu achei até engraçado, outro dia que nós fomos almoçar com um amigo do meu esposo, que é CEO do Banco Safra, lá de Nova York. E aí ele falou, gente, eu estava contratando uma pessoa mais nova. Ele falou assim para mim, olha, eu preciso que você venha, né? Passou para ele, eu preciso que você venha todos os dias na empresa presencial. Eu falei, mas eu preciso vir mesmo? Assim, Foi a né? pergunta, porque eu prefiro trabalhar de casa. Aí foi o que ele respondeu, olha, para trabalhar, para contratar uma pessoa que trabalha em casa, eu posso contratar uma pessoa da Índia. Eu não preciso de você aqui. Só que eu gostaria que você tivesse a responsabilidade e viesse. O cara não aceitou a vaga. Não aceitou. Puxa Não aceitou vida. mesmo pagando porque eles querem ficar em casa. O home Eles não, office, né? eles não querem a responsabilidade do trabalho, eles querem o dinheiro, mas não querem a responsabilidade. Mas eu nunca vi alguém trabalhando em casa vai ser um CEO de uma empresa, né? Eu acho que não combinam, né? Eu acho que Não é compatível. não é compatível, Sim. né? Eu acho que a pessoa tem que estar, né, presencialmente, né? E daí sim ela vai crescendo dentro da empresa, né? Eu não vejo assim, não tenho experiência nisso, né? Mas eu não vejo uma pessoa trabalhando em home office evoluindo de cargo dentro de uma empresa, mesmo dos dias atuais, né?
Então, eu acredito que ele foi bem sábio pelo que ele falou, né? Sim. Sim, exato. E você vê, né? Antigamente não existia a possibilidade de home office. Hoje as relações mudaram e na pandemia o home office foi o que ficou vigente. Foi. E aí essa transição do retorno para o presencial acabou sendo, puxa, estávamos acostumados e agora vamos, né, pro presencial novamente. Mas é exatamente isso que o Daniel falou, eu concordo. Você vestir a camisa, você vê, lidar com o cliente, tudo bem, a tecnologia veio para isso, mas ainda existe o presencial e o presencial é forte e a gente precisa saber lidar com as situações do presencial. Sim. Às vezes a gente responde o WhatsApp meio na correria, né? A pessoa olha e fala, tá sendo grossa. E às vezes não, porque você não tá vendo a pessoa, a reação emocional, né? A mímica Mas às vezes facial. a vírgula muda tudo, né? A vírgula muda tudo, o ponto muda tudo, e isso não vai acabar, né? Então, a geração nova, ela tem essa dificuldade, mas acho que precisa haver o entendimento de que isso vai continuar existindo, o presencial vai continuar existindo, e quem se destacar no presencial, né, e no seu trabalho, que foi crescendo de cargo, é quem vai chegar realmente a CEO. À Sim. distância, complicado. A pandemia, ela veio, por um lado, né, da gente evoluir nessa parte, né, do atendimento à distância, muitas vezes a gente não precisa tanto estar presencial. Mas eu acredito que todo o atendimento home office, eu acho muito... 100%. 100% home office eu acho meio complicado. Né? No caso, a gente sempre tem, né? Igual a doutora Lucilene falou, ela tem grande número de pacientes que ela atende home office, né? Mas sempre acaba tendo a necessidade de trazer para o presencial, né, Lucilene? Sim. Às vezes tem aquele primeiro atendimento de home office, tudo, mas às vezes um momento ou outro acaba tendo que trazer. Para mim, para cirurgia plástica, é diferente, não tem Não jeito. tem como tem fazer jeito. home office. Não tem. Tem o primeiro atendimento, Sim. né, para poder entender a paciente, o que que ela quer, tal. Mas sempre depois, não tem jeito, tem que trazer para o presencial para você poder examinar o paciente. Né? Examinar e operar, né? Da cardiologia e... Na cardiologia, a gente já inovou bastante. E, inclusive, tem muita robotização. A gente consegue fazer a solicitação de exames, né, à distância, o paciente faz. Obviamente, eu não vou conseguir colocar o estetoscópio no peito e fazer a ausculta, né? Talvez o eco me ajude a ver algum problema valvar. Mas a gente consegue fazer um atendimento de qualidade à distância com os recursos que a gente tem hoje. Então, isso mudou. Inclusive, até o eco, que é o exame de ultrassom, eles já criaram um robozinho, porque ele depende de uma pessoa para movimentar, né? Eles criaram um robozinho que manipula o probe do ultrassom para as posições e o médico lauda a distância. Isso ainda tem no Albert Einstein hoje aqui em São Paulo, mas não é uma realidade, mas é o futuro. Então, cada vez mais para auxiliar o médico, né? E só para finalizar, puxando um gancho, isso que você falou é muito legal, e esse conflito de gerações, meu pai foi resolver alguma coisa com uma empresa à distância, ele mandou mensagem no WhatsApp. E aí quem respondeu foram aqueles robôs, né, automáticos, assim, olá, já alguém entrará em contato, barará, biriri. Aí ele, que porcaria, eu quero falar com alguém, tô ligando, ninguém me atende, eu preciso falar com gente, eu não quero falar com um robô. É engraçado o jeito que ele fala, né? Mas tem muita gente que tá tendo dificuldade nessa nova era, né? Sim. Esse embate. Que o robô responde. Eu não quero falar com o robô. Se eu falar com o robô, eu falar com o chat GTP. E aí, mas é justamente isso, né? Do contato humano. E na psicologia tem muito esse contato humano. Você não vai contar suas queixas pro chat GTP e ele vai fazer uma terapia com você. Não existe isso, né? Ele é um robô. Então, isso é insubstituível. Eu acho que ainda o chat GPT, ainda ele não tem emoção, né? Vai demorar um bom tempo, talvez. Quem sabe lá pra frente. Uma vez eu lembro que eu contei, foi um teste que eu fiz com o chat GTP. Eu contei alguma coisa muito triste, falei que tinha perdido alguém na família, tudo. Ele até respondeu assim: "Nossa, meus pêsames, eu imagino o quão difícil possa estar sendo para você". Ele foi até empático, mas ele para ali. Né? Consulte um profissional especializado, porque não adianta, ele é um robô, ele aprendeu com os robôs. Você precisa do contato humano, o calor humano, a experiência humana. Infelizmente, nenhum robô vai ter, né? Isso é verdade.
E isso é bom até pra gente, porque descobrimos que nós somos insubstituíveis, mesmo tendo o chat GPT, Exatamente. Isso. né? Exatamente. Eu particularmente utilizo muito ele, né, para várias tarefas. Eu acho que ele ajuda, né, ajuda bastante em questão burocrática, assim, principalmente nas áreas que nós não dominamos, né? Uhum. Às vezes sempre a gente precisa de um contrato, De um help. avaliar uma ajuda num contrato que você não entendeu, que é Sim. termo técnico, né, Termo técnico. de advogado, então você não entende aquilo lá. Você passa para ele, ele filtra aquelas informações e facilita bastante, né? Sim. Uhum. Eu acho que acrescentou. Na medicina, eu até comentei em um outro podcast que a gente teve, se vai substituir o médico, igual a gente está contando. Uhum. Como a gente comentou aqui também, isso não, mas vai ajudar bastante. Eu Sim. acredito que ajudar bastante porque tem aquele médico que está na porta lá do pronto-socorro, né? A medicina é muito ampla, são milhares ali de doenças que ele pode estar sentindo. O que ele está sentindo pode ser milhares de doenças, e utilizar a inteligência artificial vai filtrar essas informações para o médico, e o médico, o profissional da saúde, vai conseguir tomar melhor ali a conduta, ao meu ver, né? Sim. Mas eu acredito, como você falou, doutora Lucilene, que realmente não irá substituir. Na psicologia, muito menos, né? Muito menos. Não tem como, não vejo uma forma de substituir aí a função do psicólogo, né? Cada ser humano é único, Único. particular, né? E aquele contato humano é muito necessário, né? Sim. Na sua área, né? Não vivemos em bolhas. Não. Não vivemos em Lucilene, a gente comentou, voltando aqui, que eu fiquei também interessado, que eu gosto de viajar, mas eu tô precisando aí de dicas ali, né? A gente já viu que o Japão é um local bacana Eu tenho vontade de conhecer o Eu Japão. também tenho vontade de conhecer. Aí, questão, você falou também da Austrália. Qual que é o local diferente, assim, que você viajou, que falou que quero voltar outras vezes? Japão. O Japão mesmo? Japão. Japão. Lugar Eu fui diferente. pro Japão e eu me apaixonei pelo Japão. Pela cultura, principalmente em Kyoto, que é uma cidade pequena, você faz compras com as ruas tocando jazz. Olha, Você não vê uma sujeira, as pessoas são extremamente educadas. E até quando você vai embora do país, que você acaba chegando, por exemplo, a nossa escala foi... Escalas, né? Fomos dormir uns 3 dias antes de voltar para o Brasil, em Los Angeles. Você sente a diferença gritante quando você vai de um país para o outro. As culturas, as Sim, pessoas. e mesmo dentro da aeronave, quando você está indo, nós saímos do Havaí para ir para o Japão, é um silêncio. Um respeito. É um silêncio. E eu acho muito engraçado da cultura. Engraçado, não, eu acho legal isso. O respeito que eles têm pelos mais velhos, Os anciões, né? pelos anciões. Todos eles chegam, todos eles cumprimentam, né? Cumprimentam. Para entrar na casa, tira o sapato. No estabelecimento, tira o sapato. olha. Que Então, é uma bacana. cultura bem legal, bem diferente. Que bacana. É. Vamos colocar na agenda, na lista. A gente pega mais diquinhas com a Lucilene. Então eu já peguei aqui algumas dicas, já tô, né? A gente aprendeu aqui dos vinhos, né? Que já quero tomar esse vinho. O Brunello, O Brunello. o Japão. O Japão, né? Em questão também, eu fiquei até com vontade também de conhecer a Austrália. A Austrália eu você ainda não não conhece, né? fui. Você Nós vamos para a Austrália e depois vamos dar uma chegadinha em Fiji, que é do lado. Olha, Legal. Mas fala que o psicólogo não tem defeito, mas eu tenho um pouco de medo de andar naqueles ultraleve. Sei, Que sei. pousa na água. Ai, Eu tenho confesso medo. que eu também tenho. Eu não também sei, tenho. ele parece ser... instável. Meio de papel, assim. Então é a primeira vez que eu vou andar. Então, vamos ver como é que Como é que eu vou sair. se E seu vai dar marido é tudo mais certo. corajoso, ele vai? Ou ele tem Nem medo tanto, também ele de tem avião? medo de avião. Tem medo de avião? Sim, nós pegamos uma turbulência assim... Severa. Sim. Brasil, Portugal, ano passado. E assim, o avião tremia, trepidava, caía tudo dentro do avião. Puxa. E ele
tava eu e minha filha numa poltrona e ele sozinho na outra poltrona. A minha filha grudada no meu braço e ele branco, assim, passando mal e todo mundo vomitando. Por conta, né, da E muito oscilação. E o avião dava umas... Despencava. Isso. E aí, para ajudar, quando foi pousar, a pista tava com gelo. Então o avião derrapou de lado. Nossa senhora. Eu só sei que só ouvia Meu gente rindo não, desculpa. Tinha gente que ria de nervoso e tinha gente que vomitava e começava a rezar. Era uma diversidade assim tão grande, um burburinho tão grande, que eu tinha que socorrer a minha filha e socorrer o meu marido ao mesmo tempo. Eu no meio Nossa. da turbulência. Puxa vida. Puxa vida. É. Essas turbulências dizem que não derruba avião, né? Mas elas são É. completamente traumatizantes, né? Sim. Eu também peguei Mas- uma semelhante, não recomendo. Mas não me tira o fato de voar. Eu já peguei 3 arremetidas. Uau. Não, Foram- ele foi recordista de Foi arremetidas. recordista de arremetidas. Estava de São Paulo a São José do Rio Preto. Aí, vamos pousar, arremeteu. Aí falei, pronto, né? Vai dar uma outra volta e pronto, vamos. Né? Aí o piloto vai de novo. Na segunda, arremeteu. Aí falei, vai desistir, né? A gente vai Voltar. vai voltar para Ou vai São pousar, Paulo. é. Ou vai voltar para São Paulo. Eu não sabia que poderia voltar para Ribeirão Preto. Aí ele, na terceira vez arremeteu na terceira vez. Nessa terceira vez, o piloto não conseguiu falar. Que arremeteu o processo. Quem falou foi o copiloto, porque ele ficou até sem voz. Ele não conseguiu falar. Todo mundo ficou assim. Ele não recebeu da torre que poderia pousar, talvez, né? Não, ele ficou nervoso, Nervoso. né? Porque arremeteu dessa vez, eu acho que ele foi por pouco que não foi nessa. Aí só sei que pegou, voltou, a gente voltou para Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, acho que o avião deu 15 minutos. Bem Assim, pertinho. tipo, bem rápido. Pousamos lá em Ribeirão Preto, aí não podia descer do avião, né? Ficou esperando até dar teto em São José do Rio Preto. Ficou esperando 1 hora dentro do avião. Uau. Aí teve o pessoal que ficou com medo lá, acho que uns 10 ou 15 desceram. Eles falaram, não, vou descer Pega um e ônibus, pega o ônibus um táxi, e vai. sei Né? lá. Uns 10 ou 15. Aí foi, que é confusão pra descer e tal, porque tem as malas, né? Sim. Aí foram, desceram, eu falei, vou ficar aqui, vamos que vamos, né? Vou ficar aqui. Aí deu teto. Corajoso, não sei Não, se eu ficaria. Não, aí desceram, aí deu teto, a gente foi. 15 minutos, já chegamos em São José do Rio Preto, o pessoal ainda tava indo né, que acho que dá 1 hora, 1h30 de ônibus até de Ribeirão Preto a São José do Rio Preto. A gente em 15 minutos voltou e pousou. Mas então... É aquela coisa, aquela né? coisa, né? Avião... mas avião é igual a gente comentou, né? É igual empresário, igual médico, igual profissional da saúde, né? A vontade de voar tem que ser maior que o medo de cair. Ah, né? sim. É. Senão Senão você ele- não decola. Senão você não decola, né? Quando eu era novinha, que eu tinha uns 23 anos, eu fiz curso de comissária. Sério? Só não quis seguir. Seguir. É. Mas eles sempre falavam pra mim, a minha professora falava, Lu, preste atenção. Se o avião cair, ele vai cair porque aconteceu ou uma falha no motor, ou vai acontecer alguma coisa ali que o avião tem que cair. Ele só vai cair por falha ou mau tempo. Ele não vai cair numa turbulência, Uhum. né? Ali é só um tempo ruim, ele que vai planar e daqui a pouco vai embora. Ele continua indo embora, né? E aí eu fiz o curso um tempo atrás, e aí meu esposo, toda vez que começa, eu falo, vida, não adianta ficar com tanto medo, grudar as unhas na poltrona, eu falo pra ele. Não Coitado. adianta. Eu falei, se a gente cair, você só tem que rezar pra onde é que vai o corpo. Se cair de verdade, você tá super me confortando. Isso é tão bom de ouvir que... Mas ele Puxa. morre de medo. Não de decolagem, De turbulência, só né? da turbulência. A minha mãe também, quando ela vai viajar, a gente viaja junto, ela tem pânico mesmo. Clínica de pânico. E aí a gente tem que fazer medicação, tudo, Uhum. Pra controlar a conversar só ansiedade. não dá certo com ela, a gente precisa. E tem alguns pacientes que tem isso. Foi até engraçado, Lu, porque a gente foi pra Itália, pra Roma, e no voo teve turbulência, né? Eu fiz medicação pra ela, eu acho que eu acabei dando talvez uma dose um pouquinho maior. Aí Excedeu. chegamos lá, excedi talvez. Chegamos Excedi, lá. talvez.
Tava tudo bem, tá? A gente foi pegar as malas, ela vai dar risada. Aí quando a gente pegou as malas, nós fomos sair, né, pra pegar o transfer pra ir pro hotel. Ela tava meio sonolenta ainda, né? E eu carregando mala, sacola, nananana. Aí eu só ouço pleft. Ela caiu por cima da mala. Ai, meu Puxa, aí Deus. os seguranças lá em Roma correndo. Are you okay? Are you okay? E assim, né? Aquela confusão. Foi sonolência mesmo, né? Por conta da medicação do benzodiazepínico. E a gente dá risada hoje, sabe? Mas quem tem crise de pânico em É muito avião difícil. é complicado. E muitas das Uhum. vezes tem que medicar. Porque Tem. senão passa mal, fica taquicárdico, né? E a gente é comum ver. Tem algum médico no avião? Quando você vai ver, Sim. crises de pânico são bem comuns. Então, Eu vim de Recife agora de fevereiro pra cá e eu ganhei upgrade. Aí eu fui lá pro assento 1. Aí meu esposo, ele ficou no assento 6. Acho que é 6? Não, não é 6. Um pouquinho pra trás na saída de emergência. perfeito. E aí eu falei, vida, você conseguiu o upgrade? Não. Aí eu falei, eu cheguei lá pra comissária, eu falei, você pode me dar downgrade, por favor? Pra eu sentar do lado do meu Downgrade. esposo. Downgrade. Aí a comissária começou a dar risada, né? A mocinha que fica ali Downgrade. atendendo. Aí ela falou, mas a senhora não quer voar lá na frente? Eu falei, não, não é que meu esposo ele ficou lá no fundo, então eu falei na saída de emergência, então eu acho que eu vou voltar para a saída de emergência. Aí a pessoa que tá no meio, você dá um upgrade para ela, manda ela pro meu lugar que ela vai ficar super feliz. Aí a moça que atendeu lá no balcão falou, ok. Ok. Aí eu fui. A minha sorte é que eu fui, porque do meu lado eu sentei na janela, que era meu assento. No meio sentou essa pessoa que tinha ataque de pânico e no corredor sentou o meu esposo. Só que toda vez quando você vai voar numa aeronave, eles perguntam se você tem, né, Aptidão para conduzir. se você, no caso dela, ela deveria ter falado, olha, eu tenho ataque de pânico, uma pessoa com ataque de pânico ou com depressão nunca se deve sentar na saída de emergência. E aí eu falei pra ela, você quer trocar? Porque ela falou, eu gosto de ir na janela. Aí eu falei, tudo bem. Eu falei, você gostaria de trocar comigo? Eu falei, então pode ir que eu vou no meio, pra mim não tem problema nenhuma. Ah, quero sim. Trocamos de lugar. Quando essa aeronave começou a andar, sabe, você deita assim, você fala, eu vou dormir daqui até São Paulo. A mulher começou a chorar, gritar, Nossa. tremer. Puxa E aí vida. ela grudava no meu braço. Eu fiquei toda roxa, unhada. Puxa. Ela grudava, ela falava, vai cair. E o desespero é tão grande que ela foi com a mão pra abrir a porta do avião. Nossa senhora. E eu que segurei a mão, puxei a mão e segurei. Eu falei, olha pra mim, olha pra mim. Eu falei, respira, vamos conversar. Eu falei pra ela, você tá sozinha? Eu tô sozinha. Eu falei, você toma alguma medicação? Tomo. Eu falei, você tomou uma medicação? Não. Eu falei, onde está seu medicamento? Tá aqui. Aí eu falei pro meu esposo, pega na bolsa dela. Aí meu esposo, Acha aí, meu pega. esposo desesperado, tipo, o que que tá acontecendo? Eu falei, uma crise de pânico. Aí eu falava pra ela toda vez que tremia um pouco, porque ali Recife é um mar aberto. É um mar aberto. Tem, às vezes, a Então ali instabilidade. tem turbulência, você querendo ou não chegando em Recife, pra chegar e pra decolar, Ar tem quente. turbulência. Tem turbulência. É. Então foi um desespero, porque foram 3 horas eu conversando de lá com ela até aqui, acalmando ela Puxa na aeronave. vida. E a comissária veio. Aí eu falei, não, eu sou psicóloga, tudo bem. Já melhor Aí a profissional do comissária lado. nem voltou mais lá. Falou, graças a Ela Deus. Graças Tem a uma sumiu de lá. psicóloga aqui. E eu fui vim de Recife até São Paulo, Conversando conversando com com ela, e ela. ela não sentiu nem o pouso. Que coisa boa. Olha, que sorte e que ação, né? Que boa ação que você fez. De fato, isso acontece com frequência. E aí eles chamam, às vezes, né? Alguma assistência Sim. médica, do Sim. profissional de saúde. Você chega lá, às vezes é uma crise de pânico. Sim. Já aconteceu comigo. E aí você tem que... É isso que a gente tem que fazer. Manobra. Conversar, né? Às vezes perguntar se tomou algum médico. Exatamente isso. E ajudou, né? Essa pessoa. Que Foi o bacana. melhor profissional que tava A melhor. ali. Eu acho que todo mundo do voo deve ter te agradecido, porque ter. não pousou de emergência o avião. E eu achei engraçado por causa da a empatia, né? Onde chega a empatia do ser humano, né? Tem pessoas que não têm nada, não são nada simpáticos. A pessoa que estava sentada na frente falava pra ela, cala a boca, Sério? você tá incomodando, para de gritar. Aí eu virei pra ele e falei, senhora, ela tem crise de pânico. Você é médica pra saber?
Gente, puxa, que grosseria, né? Grosseria. E é uma doença, a gente não tem controle. A crise de pânico, ela é Ela vem, incontrolável. E as pessoas, às vezes, acham que as doenças mentais são frescura. É esse o tipo de preconceito que a gente enfrenta muitas das vezes, Uhum. né? Tem até hoje preconceito de procurar Um psicólogo. psicólogo, né? Psicólogo, um Psiquiatra, psiquiatra, então, nem se fala. médico de louco, né? Sim. Sempre, né? Taxados, né? Achado. Sim. E não, todo mundo eu recomendo para todo mundo procurar um Nossa, psicólogo, eu acho que né? todo mundo deveria fazer terapia, sem mundo. exceção. Eu concordo. Sim. É que ainda mais no mundo louco que a gente vive, né? Sim. O mundo louco que a gente vive. E também a questão da cirurgia plástica, eu recomendo todas as minhas pacientes de procurar um psicólogo, né? Antes de fazer uma cirurgia, né? Para estar em equilíbrio, né? Uma mente saudável, o corpo Corpo saudável, saudável. a O pós recuperação melhor. também é super importante, né? É, O pós também. Porque às vezes elas esperam sair de lá da mesa de cirurgia, né? Sem inchaço, isso. sem a cicatriz. Sem, às vezes, um Um hematoma, hematoma, roxa. inchado, A cirurgia é um processo, né? e Cada Exato. corpo reage isso, de uma isso que você forma. falou é muito importante, é muito frequente, né? A ansiedade no Ansiedade. pós-operatório. Quero logo ficar boa e Ainda- reduzir o E a manequim. insegurança também, né? Exato. A insegurança de falar, ai meu Deus, e aí? Será que vai ficar bom? Será que não isso aqui vai voltar ao bom? normal? Ai, Né? minha cicatriz, será que vai ficar Sim. clara, vai ficar grossa, como vai ficar? Será que eu tô fazendo as coisas certas? Vai abrir meus pontos, Sim. vai infeccionar? Mas, doutor, tem muita gente também que faz a cirurgia e aí eles também não querem voltar no pós, né? Isso, Então, e eu falo para todo paciente que o pós-operatório é mais É mais importante que a importante. cirurgia. Do que Sim, o Né? ato, E né, cirúrgico. também a gente comentou, né, que é uma dupla confiança, não tem como. sim, Você vai fazer uma cirurgia plástica e alguém que está equilibrado entende do procedimento, né? Porque o paciente tem que confiar no médico e o médico tem que confiar no paciente. sim. Então, como que você vai fazer uma cirurgia? Você fica lá 6, 7, 8, 9, 10 horas, Exaustivo. né? Se dedica ali, faz toda a programação, toda uma equipe empenhada e depois o paciente não segue as orientações, né? E No aí depois pós-operatório. reclama, tipo, ah, mas o doutor que me deixou assim inchado, o doutor que me fez isso. Só que não é o doutor. Você também não fez sua parte. É 50-50, né? Sim. É É. aquela coisa. Até mais é do paciente, né? Porque se ele não segue as orientações, faz esforços anormais, vai dar hematoma, né? Vai Uhum. sangrar ali, vai Sim. precisar de novo levar para cirurgia. Não usa cinta, fala que tá apertando, então vai dar seroma, que é aquele Sim, acúmulo de de líquido, líquido. né? Não toma os medicamentos, né? A gente passa analgésico, antibiótico, alguns outros medicamentos, que pode ter um risco maior de Ou infeccionar, inflamar, de não recuperar bem. Então, é importante seguir a risca. Qualquer dúvida, sempre perguntar pro seu médico, né? Seu Sim. cirurgião plástico, tirar todas as dúvidas. Todos têm o número, né, do cirurgião. Isso Eu, é eu legal, no o contato. no meu caso, eu sempre passo Sim. meu contato Mas é pessoal. importante, né? Às vezes tem uma emergência. Tem uma emergência, tem Uhum. alguma coisa diferente, eu acho importante de comunicar, né, Sim. a equipe para identificar, né? Eu falo para todo paciente, surgiu alguma coisa diferente, primeiro você vai ao pronto-socorro, né, mais Nesse próximo, meio do caminho, né? porque imagine, até se direcionar a mim, Ah, sim. né, no trajeto, aí vai ao pronto-socorro, que dali vai medir pressão, frequência cardíaca, vai ver se está tudo bem mais próximo, né? Aí comunica, eu vou até você, ou não é nada, a gente marca, antecipa esse seu retorno. Porque a cirurgia tem que ficar tensa, tem que Sim. ficar É tensa. invasivo, né? Então a gente tem que ter todo o acompanhamento. Não é igual a gente comentou no começo, não é simplesmente acordei, quero fazer uma lipo, quero fazer, né, meu seio E e depois eu vou vou. sair, fiz a cirurgia, Vou amanhã já sair. tô linda, maravilhosa. Não, você vai Exato, ficar não é assim. inchada, vai ter. Sim. Mas é algo aceitável, algo bem controlado. Reação de dor é bem controlado, da maioria das cirurgias plásticas. Sim. Né? Você seguindo as orientações, tomando os medicamentos, é tranquilo. A gente vê muitos pacientes que voltam aqui, parece que nem fez cirurgia, É de verdade. tão bem que estão. Aí nesse eu falo assim, vamos com calma, vamos com calma. Não empolga, acha que tá ótimo e vai começar a fazer a estripulia. Mas também tem a outra parte. Tem outro Tem lado. uns que acham que fizeram a cirurgia que estão doentes. Né? Não, você fez a E cirurgia também plástica não e não está doente. querem. Você tem que andar, você
senão aí dá maior risco de trombose, é os dois É o extremos. extremo, né? O 880. Tem que ter ali o bom senso, então sempre tá conversando com a gente e tirando todas essas dúvidas, né? E tá com a saúde mental em dia. Em dia. Tá com a Uhum. saúde mental em dia. No pós-operatório, qualquer instabilidade nisso também é interessante de acompanhar também com um profissional, né? Especialista, que daí tira essa ansiedade, essa angústia. Eu sempre recomendo, sempre recomendo. E, doutora Lucilene, novamente foi um prazer ter você por Eu que aqui, agradeço o né? convite. Eu acho que foi muito gratificante, muito grandioso para quem nos escutou hoje. Nós aprendemos bastante também, né, Sim, com Catiana? certeza. E qual que é a mensagem final que você daria para o pessoal que está em casa? Para a mulher, vão trazer a bola um pouco para a gente, né? Para a mulher aí que já tem seus filhos, a mãe que já tem seus filhos, que gostaria de fazer uma cirurgia plástica, mas que está ansiosa com esse processo. O que você recomendaria para a mãe que está em casa? Eu acho que antes da cirurgia, né, antes de procurar um profissional, eu acho interessante passar com uma psicóloga Perfeito? e fazer uma análise, fazer uma avaliação clínica, ver se tá tudo certinho, o porquê que quer fazer a cirurgia, se dá para fazer a cirurgia. Uhum. E aí, depois, com tudo certinho, uma lauda, pode procurar um Um cirurgião. profissional, né, de confiança. A Sim, gente sempre fala em indicações, são muito sim, importantes, né? A gente comentou também entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia sim, Plástica, no CRM, ver se está tudo bem. E aí sim procurar. É uma equipe sempre sim, multiprofissional. Sempre, sempre multiprofissional e só um adendo, né? Igual a gente comentou, sim. cuidado com redes sociais, porque nem tudo que parece é, É, né? isso é verdade. Então, a indicação que você conhecer o profissional com quem você tá indo, tá lidando, Sim. é fundamental. Então, doutora Lucilene, para o pessoal que está em casa, como que eles fazem para poder te achar? Nas redes sociais, você já comentou, né? O seu Instagram, @Lucilene Branco. Sim. @Lucilene Não, Branco. eu passei o outro. Então Me vamos ver. desculpa. Sem problemas. Depois a gente deixa também Na na descrição, descrição. do E também a do gente vai podcast. deixar, além do Instagram da doutora Lucilene, também o Eu telefone, tenho o site também. o E site. tem o site. É Lu Branco Psicóloga. Lu Branco Psicóloga. Isso. Legal, Perfeito, perfeito. perfeito. É. Maravilha, a gente deixa lá na descrição do vídeo e contatar a doutora Lucilene, né, psicóloga, e que acompanha aí os pacientes, né, toda essa jornada de autoestima, de recuperação, parte de relacionamentos abusivos, enfim, toda a parte de saúde mental, né, Lu? Sim. Tá, e você de casa que gostou desse episódio, compartilhe com quem Você acha que precise pode de uma gostar? avaliação, possa gostar, né? Está procurando realizar uma cirurgia plástica e está com esse problema psicológico, né? Essa ansiedade para fazer essa cirurgia plástica. Então compartilhe aí com quem você conhece. E nos siga também nas redes sociais, né? @papobrother. E também o meu Instagram, né? dr.daniel.gomes e da doutora Catiana. dr.Catiana Caxon. É isso aí. Até a próxima, pessoal. Obrigada. Obrigado, doutora. Obrigada. Parabéns. Até que engrenou. Agora eu consigo gravar um próximo.